Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que localizou referência, diga amém. Está escrito: e depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira, fala comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois desta venham a acontecer. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amado, que eu louvo a Deus pela vida, pastor Johnny, presbítero Marcelo, os demais obreiros. Louvo a Deus pela vida da minha família, a membresia, e por mais uma oportunidade de estar aqui, para que possamos estar compartilhando uma pequena reflexão da palavra do Senhor Deus. Confesso aos irmãos que Jesus está na casa, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ele não despede ninguém de mão vazia. Eu creio que o Senhor Deus é um Deus que revela o profundo e aquilo que é oculto, para que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Meus amados queridos irmãos, nós lemos o texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 4, e o versículo 1, aonde o apóstolo ele verbaliza dizendo: depois destas coisas. O interessante é que, partindo de um contexto em relação ao livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. O livro de Apocalipse, na verdade, é um livro escatológico e é um livro profético. Embora que, amados queridos irmãos, eu sei que no campo teológico há uma controvérsia em relação ao livro de Apocalipse, porque alguns, na verdade, que procuram apresentar até mesmo a sua corrente de interpretação, como a escola que possamos dizer daqueles que por certo são preteristas, que em relação ao livro de Apocalipse, diante dos seus pressupostos, eles supõem que os eventos que está dentro do livro de Apocalipse já aconteceu a partir do primeiro século ali na igreja, em toda aquela perseguição que aconteceu ali. Outras correntes de interpretação diante dos seus pressupostos também, conhecido também como os idealistas, na verdade, ele já tem, na verdade, outra interpretação em relação do livro de Apocalipse, que é onde ele fala sobre até mesmo os eventos que aconteceu, uma visão panorâmica que vem acontecendo sobre a história da igreja. E também existe a visão futurista. Então, a visão futurista, na verdade, já viu o livro de Apocalipse como um livro literal e também algumas particularidades simbólicas. É importante nós entender qual o propósito de Deus em relação ao livro de Apocalipse. E este livro foi escrito já no final do primeiro século. Nesse tempo, aprove ao Senhor que houve um acontecimento da perseguição da igreja. Naquele tempo, um grande imperador conhecido como Domiciano, e João apóstolo, que também ele passou por este processo de perseguição, aonde ele se encontrava também na ilha
se encontrava nessa ilha, foi aonde o Espírito do Senhor Deus, que vai elevar ele a uma dimensão sobrenatural, a uma dimensão sobre-humana. O Senhor marcou com exclusividade ali para que pudesse estar revelando em relação a eventos que hão de acontecer. Então nós olhamos, amados queridos, na introdução do livro de Apocalipse, na verdade, que é uma revelação, aquilo que era confidencial, e aprove ao Senhor Deus está revelando. Então João, ele observa que viu o Cristo glorificado. Após ele ter aquela visão do Cristo glorificado, ali o Senhor observa, vai começar a estar revelando para ele sobre o que está acontecendo na igreja. E o livro de Apocalipse aproximadamente é dividido em 3 partes. No capítulo 1, a partir do versículo 19, aonde o anjo ele fala com João ali, dizendo: escreve estas coisas que tem visto e as que são, e depois desta o que hão de acontecer. Então o anjo fala com ele ali para que ele pudesse escrever os eventos sobre o que estava acontecendo em relação à igreja da Ásia Menor. Então aqui João, com muita propriedade, ele vai narrar os fatos que estavam acontecendo. Então, na primeira parte aqui, primeiro ele vai escrever daquilo que ele viu, o Cristo glorificado ali. Em segundo lugar, os eventos que estava acontecendo ali sobre a 7 igreja da Ásia Menor. E no capítulo 2 do livro de Apocalipse, aonde o servo Senhor Jesus começa a estar revelando sobre o que está acontecendo na igreja da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, que foi fundado pelo apóstolo Paulo. Então o Espírito Santo, como aquele que procurou supervisionar aquela igreja, então o Senhor viu que a igreja de Éfeso, que era uma igreja apologética por excelência, que era uma igreja vivada, que era uma igreja que tinha o apreço, o amor pelas almas, que é uma igreja que ela começou bem, era uma igreja que era rica em dons espirituais ali, é uma igreja que o Senhor Jesus procurava relacionar constante, mas houve um tempo em que essa igreja estava dando sinais de fraqueza. Houve um período que essa igreja estava perdendo a sensibilidade espiritual. Houve um período que, infelizmente, a única alternativa foi para que o Senhor pudesse intervir em relação à igreja, para que ela pudesse se posicionar, se relacionar. Então o Senhor Jesus, como o cabeça da igreja, a preocupação dele com a igreja, então em caráter de urgência, o Espírito da revelação começa a estar revelando sobre as características que estava acontecendo naquela igreja. Enquanto aqui o Senhor ele fala para com João no capítulo 2, a partir do versículo 4: lembra-te, tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente advirei e tirarei do seu lugar o seu carniçal, se não se arrepender. Então o Senhor Jesus ele proporciona a oportunidade. O que o Senhor Jesus ele queria que a igreja pudesse voltar aquele avivamento espiritual ao amor